Hoje vamos dar sequência ao curso de biomateriais. E na aula de hoje iremos falar sobre engenharia de superfície de nanopartículas magnéticas para aplicação em biomateriais. No entanto, antes de passar para o tema central da aula, eu vou relembrar uma série de coisas, como tenho feito nas aulas anteriores, que são importantíssimas. Quais sejam essas coisas? Biomaterial é um material que vai ficar em contato com o organismo humano temporário ou definitivamente, e ele tem que apresentar dois conjuntos de propriedades. Biofuncionalidade, desenvolver adequadamente a função para a qual ele foi projetado, e biocompatibilidade. Dentro dessas propriedades, principalmente de biocompatibilidade, tem uma norma internacional que é um guia de seleção e testes de biomateriais. Essa norma é bem aceito tanto nos Estados Unidos como na Europa, e fazendo uma síntese, até de certa forma grosseira, mas colocando os principais tópicos, ou pelo menos as coisas mais desejáveis sobre biomateriais, que são o seguinte: não induzir a formação de trombos como resultado do contato entre o sangue e o biomaterial, não induzir respostas imunológicas adversas, não ser tóxico, não ser carcinogênico, não perturbar o fluxo sanguíneo, não produzir respostas inflamatórias aguda ou crônica que impeça a diferenciação própria do tecido adjacente. Às vezes há até a regeneração, mas o tecido que é regenerado não é o tecido de interesse. Então, uma vez visto isso, ou pelo menos colocado em linhas gerais, eu vou relembrar o que é biomaterial. Então, é qualquer substância constituída de tal forma que sozinha ou como parte de um sistema complexo é usado para dirigir pelo controle de interações com componentes de um sistema vivo o curso de um procedimento diagnóstico terapêutico, quer seja em humano ou em animais. Gostaria ainda de lembrar o seguinte, que a grande maioria, ou a maioria das interações ou reações com o organismo vivo ocorrerão na superfície dos biomateriais. E ainda lembrar, uma vez mais, que biomaterial é sempre um corpo estranho. Então, a gente tem que tomar uma série de precauções. Além das normas, ainda tem outras preocupações. Por exemplo, hoje, que nós vamos falar sobre a nanopartícula ou a nanoestrutura, ali ainda eu vou definir alguma preocupação a mais. Então, questões ainda importantes relacionadas com biomateriais. É necessário que se faça a manutenção. Nem sempre a manutenção é no biomaterial propriamente dito. Às vezes, esse conceito de manutenção de alguma forma, preocupado com a saúde de uma maneira geral do paciente. Mas a gente não pode descuidar do biomaterial. No desenvolvimento e aplicação de biomateriais, passamos, mas ainda estamos em situações que, no passado, o emprego de biomaterial ele coincidia com a remoção dos tecidos que eu queria, que era necessário regenerar. No presente, nós estamos pensando na substituição dos tecidos. Isso é ainda uma coisa bastante atual. E no futuro, estamos interessados na regeneração de tecidos. Esse aspecto do futuro nós voltaremos muitas e muitas vezes a falar, porque coexiste, às vezes, as três situações: a remoção, a substituição e a regeneração de tecidos.
Como hoje vamos falar de nanopartículas magnéticas, é necessário nós termos a preocupação da interação das nanopartículas com os sistemas biológicos. Quando se fala de nanopartícula, eu tenho que pensar na nanotoxicologia. Isso é um aspecto bastante importante, atual, que está sendo discutido e que não tem ainda nem grande e nem pequena concordância. Eu penso que ainda entendemos muito pouco, mas de qualquer forma nós temos que estar atento para a questão da nanoestrutura. O que é uma nanoestrutura ou uma nanopartícula? São partículas que têm tamanho entre 1 e 10 nanômetros. O que a gente vai perceber é o seguinte, que o organismo humano, pelo menos pela literatura atual, ele não está adaptado para essa interação. Então, os cuidados, muitas vezes nem sabemos bem qual o tipo de cuidado que a gente tem que tomar. Mas, de qualquer forma, a gente tem que ficar atento para que o emprego da nanopartícula para um determinado tratamento, que vai ser o objetivo da aula de hoje, pode, depois de cumprido a função, ou seja, o tratamento adequado ou o tratamento necessário, a gente ainda não sabe o que faz com a nanopartícula que fica no organismo. Uma vez dito isso, eu gostaria, a exemplo do que fizemos nas aulas anteriores, apresentar o Dr. Rodrigo Marques, mestre em Fisicoquímica do Instituto de Química da Unesp, doutor em Fisicoquímica pela Universidade de York, Inglaterra, e do Instituto de Química Unesp, e pós-doutorado em Química Orgânica no Centro de Elaboração de Materiais e Estudos Estruturais da França. E ele hoje virá para falar para nós, ou discutirmos um pouco sobre a engenharia de superfície de nanopartículas magnéticas para aplicação biomédica. Então, eu gostaria que você começasse falando a seguinte coisa. O que é, em linhas bastante gerais, depois no decorrer a gente pode aprofundar um pouquinho mais. O que é a engenharia de superfície, inicialmente, depois engenharia de superfície de nanopartículas e depois como que a gente trata essa nanopartícula, a transforma em magnética, pensando no nosso caso, na aplicação em biomedicina. Ok. Bom, professor, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade, parabenizá-lo pela iniciativa do programa e do curso de biomateriais. Para a gente é sempre muito bom poder trazer um pouco aí do trabalho do nosso grupo lá de materiais magnéticos e colóides do Instituto de Química da Unesp de Araraquara. E a gente tem aí o grupo está desde a década aí de 90 trabalhando com os materiais magnéticos e a gente tem visto as mudanças nas aplicações que foram surgindo. E o título que a gente propôs aí, quando a gente fala em engenharia de superfície, o senhor mesmo aí na sua introdução apresentou uma norma da ISO que relaciona os testes que devem ser feitos para saber se um biomaterial ele é adequado ou não para a aplicação a que se pretende, né, para a performance que ele se pretende. E essa norma ela mostra ali as propriedades desejáveis que um material deve ter. E se a gente for ler ali atentamente cada uma delas, a gente vai ver que, se não todas, a maioria delas depende muito da interface, da relação que a superfície do seu biomaterial vai ter com o organismo, com o tecido, com as células em que ele vai estar em contato. Então, quando a gente fala nessa engenharia de superfície, o que a gente está falando, na verdade, é o que fazer para que a superfície deste biomaterial consiga dialogar favoravelmente com o corpo no qual ele vai fazer parte e vai ter a sua função desejada e a sua performance. Então, a engenharia de superfície, ela é essas modificações, essas transformações que a química, a ciência dos materiais faz na superfície dos nanodispositivos para transformar esse material em algo amigável para uma célula. Então, por exemplo, alguma superfície que é tóxica ou citotóxica, a gente pode colocar nesta superfície algo que
permita, que dê uma cara não citotóxica e a gente então obter a propriedade. Nós vamos ver aqui hoje alguns exemplos, por exemplo, para a gente internalizar uma nanopartícula numa célula, eu não posso só colocar essa nanopartícula lá, porque a célula vai ver que é um corpo estranho e não tem interesse em dialogar com esse nanomaterial. Então, o que a gente faz? Modifica a superfície do material com algo, ou uma proteína, ou uma biomolécula, que permita essa entrada deste nanodispositivo dentro da célula. Então, a engenharia de superfície é nesse sentido, de trabalhar a superfície dos biomateriais para que eles possam dialogar positivamente com as células. Muito bem. Então, dando prosseguimento, agora eu gostaria que você falasse, primeiro, como se obtém a nanopartícula, depois, como que a transforma em magnética, se é que ela já não é obtida magnética. A gente hoje na literatura, a gente tem diferentes técnicas, diferentes sínteses aí, métodos de preparação dos nanomateriais. Você depende muito da faixa de distribuição de tamanho. Existem métodos químicos que são mais caros e outros que são mais fáceis de controlar, mas que não te dão ali uma distribuição de tamanho tão desejável. Então, isso tudo depende de onde é que você vai aplicar. Se eu vou fazer uma aplicação de uma nanopartícula, por exemplo, para uma separação celular, que não vai entrar dentro do corpo humano, é uma aplicação feita fora do corpo humano, eu não estou tão preocupado com o controle do tamanho. Mas se eu vou fazer uma nanopartícula magnética para ser aplicada dentro do corpo, aí a gente tem que fazer uso de técnicas que permitem o controle. A gente pode fazer uso de técnicas que usam micelas, por exemplo, que são microreatores que a gente trabalha e que dão forma e tamanho desejável para essas nanopartículas. A gente pode fazer uso de técnicas de coprecipitação controlada, coprecipitação homogênea, que eu não vou entrar em detalhes da síntese em si, mas enfim, a gente tem uma gama de ferramentas de síntese de rotas químicas disponíveis para obter os nanomateriais. Tem o self-assembly, que vem do inglês dos auto-organizáveis, que são também técnicas que permitem obter materiais nanométricos com uma estreita faixa de distribuição de tamanho e um excelente controle nas propriedades dos materiais. Bom, em todo momento eu estou preocupado em desenvolver, no caso aqui, uma nanoestrutura, vamos chamar de nanoestrutura, que tenha fisicoquímica adequada. E o que quer dizer isso? Que tenha cargas ou que tenha propriedades fisicoquímicas adequadas para uma determinada aplicação. Sim. Então, eu gostaria que você continuasse a explicação falando sobre isso. Como se transforma a partícula em partícula magnética e depois já passar para a fase de aplicação, mas não esquecendo em todo momento da importância das propriedades de superfície dessa partícula. Sim. Olha, quando a gente fala em partículas magnéticas, basicamente a gente está falando de óxido de ferro. O óxido de ferro, ele existe em algumas fases que já são magnéticas, então quando você obtém a nanopartícula, ela já vai ser magnética, porque ela já é formada nesta fase de óxido de ferro, que são estruturas cristalinas que permitem arranjos de átomos com elétrons livres, e esses elétrons, então, formam uma rede cooperativa entre eles que dão essas propriedades magnéticas. Essas propriedades magnéticas, elas conferem, então, duas possibilidades de aplicação com os materiais que são muito interessantes para as aplicações em biomedicina nas quais estamos interessados. Se são magnéticos, nós podemos imaginar, então, que eu tenho um controle sobre esse material usando um campo magnético externo, um ímã, por exemplo. Então, se elas são magnéticas, eu posso colocar no corpo e a gente pode imaginar em guiá-las externamente usando um campo magnético, um ímã. Essa é uma das vantagens em se utilizar essas nanopartículas magnéticas para as aplicações em biomedicina. A outra vantagem que a gente vai falar um pouco aqui é que esses materiais, essas nanopartículas magnéticas, quando elas estão na presença de um campo magnético alternado, ou seja, um campo magnético que ele está numa direção depois para outra e isso fica alternando, ele faz com que essas nanopartículas, os momentos magnéticos dessas nanopartículas, sejam também orientados neste campo que está sendo alternado. Portanto, a partícula fica se orientando e desorientando na busca deste campo. Isso causa um movimento de rotação, as partículas ficam rodando, e esse movimento faz com que as partículas se aqueçam. Então, você consegue, usando um campo magnético externo, guiar as nanopartículas, e se este campo for alternado, a gente consegue aquecer essas nanopartículas.
E esse aquecimento ele passa a ser muito interessante para as aplicações em biomedicina, por alguns dos motivos que nós vamos ver hoje, mas ele pode ser usado, por exemplo, para causar a morte através de hipertermia de uma célula com câncer. Se a gente conseguir colocar essa nanopartícula magnética dentro de uma célula que tenha câncer e aplicar o campo magnético alternado, nós vamos aquecer essa célula e, consequentemente, nós vamos induzir uma apoptose e matar essa célula. Porém, essa é a dificuldade. Como é que eu faço para colocar uma nanopartícula magnética dentro de uma célula? E aí vem novamente o que a gente chamou aí no começo de engenharia de superfície. É como trabalhar essa fisicoquímica de superfície, essas cargas de superfície, esses grupos, para que eles possam entrar dentro de uma célula seletivamente, né? A gente está interessado que isso aconteça numa célula com tumor sem prejuízo aos tecidos sadios, né? Então a gente pode ver aqui, por exemplo, aqui nesta figura, a gente está mostrando uma ideia do que é um dispositivo nanotecnológico hoje aplicado em biomedicina. E é interessante observar como essa superfície, mesmo que isso aqui é um modelo, ela é extremamente multifuncionalizada. Isso é um modelo de célula? Ou isso é uma nanopartícula multifuncionalizada com várias funções para várias aplicações. Há uns 20, 15 anos atrás, quando a gente começa a trabalhar com essas nanopartículas, a gente falava muito em funcionalizar a superfície. Então criava-se uma única função, punha um ácido fólico, punha uma molécula, um anticorpo. Hoje não, hoje a gente está falando em multifuncionalidade. Então a gente coloca algumas outras coisas na superfície. Por exemplo, nós temos aqui um dispositivo que ele é capaz de carregar 2 fármacos. Nós podemos pensar num dispositivo que carregue um fármaco hidrofílico e outro hidrofóbico, se isso for composto por 2 polímeros, um hidrofílico e outro hidrofóbico. A gente fala hoje em modificar a superfície desses dispositivos com agentes de contraste. E esses agentes de contraste são muito importantes porque a gente pode seguir essas nanopartículas no corpo humano. A gente fala hoje também aqui de agentes de permeação. Esses agentes de permeação, a gente modifica a superfície pensando em qual a performance que eu quero. Onde é que a minha nanopartícula vai entrar? Em qual célula essa nanopartícula vai ter que interagir na superfície? Então esse é o agente que permite essa permeação no tecido. Além disso, a gente modifica essa superfície, dando a ela algumas outras funcionalidades. Nós podemos colocar algumas misturas de anticorpos aqui, ou proteínas que se ligam especificamente com uma determinada região da membrana celular em questão. Portanto, selecionar esse tecido, essa célula com tumor, eu quero que o meu dispositivo interaja, este não. E uma outra função que a gente tem que colocar nesta superfície é fazer com que o organismo entenda que ela não é um corpo estranho. Porque o sistema de defesa do organismo, quando você coloca uma nanopartícula, a primeira coisa que ele quer fazer é, isso aqui é um corpo estranho, vamos retirar isso daqui de dentro do corpo. Existem diferentes técnicas ou diferentes moléculas que a gente pode modificar a superfície para tentar, não enganar, mas dar um tempo de circulação na corrente sanguínea maior a esses nanodispositivos. Um deles consiste em utilizar o PEG, que é um polímero, que é o polietileno glicol. Esse polímero faz com que a célula entenda que aquilo não é um corpo estranho. O sistema de defesa não vê aquilo como um corpo estranho e a gente deixa isso carregando. Então, por exemplo, esse dispositivo que eu mostrei, peço desculpa que eu não coloquei a referência aqui, a ideia de aplicação dele seria mais ou menos assim. Eu gostaria, antes da gente continuar, que fosse explicado o que é hidrofóbico e o que é hidrofílico. Então, vamos Os lá. conceitos têm que ficar bastante claro para quem vai ver o programa. Lógico, né? Peço desculpa porque eu passei aí. Não, eu sempre chamarei a atenção. Essa é uma questão para quem trabalha com liberação de fármacos, liberação controlada de fármacos, bem importante. Que se a gente vai trabalhar com um fármaco que é solúvel em água, é muito tranquilo a gente liberar ele porque o corpo é 70% de água. Mas existe na indústria farmacêutica uma preocupação também com aquilo que não é solúvel em água, que não é hidrofílico, que é o que nós chamamos de hidrofóbico. Então a diferença entre o hidrofílico e o hidrofóbico reside nessa interação com a água. Algumas substâncias se dão muito bem com a água, outras não. Umas nós chamamos de hidrofílica, as outras hidrofóbica. Então, quando eu tenho um fármaco que é hidrofóbico, se eu injeto ele na corrente sanguínea, por exemplo, ele logo não vai conseguir circular, porque a corrente sanguínea é hidrofílica, nós estamos com água ali dentro, né? Então, você tem que tirar esse material, ele não pode ir livre. O que a gente faz nesse caso é usar alguns polímeros que são no seu interior hidrofóbico,
portanto, conseguem carregar esse fármaco que é hidrofóbico até o lugar desejado. Então é muito importante o professor ter alertado sobre esses dois quesitos, porque trabalhar essa hidrofilia ou a hidrofobicidade de um material ou do suporte em que esse material vai ser transportado é extremamente importante para se atingir as propriedades desejáveis de um biomaterial. Ok. Né? E aqui a ideia de aplicação de um material desse, multifuncional, a gente está vendo aqui, isso aqui seria um vaso de um sistema aí com um tumor, por exemplo. Nós sabemos que é uma característica do tumor uma reprodução acelerada. Para ele crescer, ele precisa de alimentos. Para os alimentos chegarem ali, ele precisa de vasos sanguíneos. Então, o tumor ele tem uma angiogênese muito rápida, formação de vasos muito rápida. Esses vasos são formados rápidos e eles acabam sendo frágeis. Então, eles têm essas fenétries aqui, essas janelas, esses furos na parede dos vasos. Aqui se expressam algumas proteínas de colágeno específica desse tipo de situação. Então, aquele agente de permeação que nós colocamos lá atrás, ele reconhece essa proteína, sabe que aqui é um furo na veia, não é? Uma janela, e, portanto, aquela veia deve ter ali um tumor. Então, aquele agente de permeação, quando ele vem na veia, ele reconhece que ali tem um tumor, ele sai da veia e vai para o tumor. O agente de permeação é a nanopartícula? Não, uma das moléculas que a gente coloca que reconhece essa proteína do colágeno aqui na região do vaso, né? A nanopartícula é o miolo. É o carregador. Ah, sim. Nós estamos com a superfície com várias funções, várias moléculas, proteínas, cada uma delas com uma determinada função no material. Mas efetivamente o que leva é a nanopartícula. É a nanopartícula carregada com essas... Ok. Né? Aí ela chega aqui nesse tecido, a gente está vendo. Uma vez lá, o que a gente observa? Que nós temos ainda células aqui saudáveis, células normais e as células com tumor. Aí vem a segunda parte da aplicação desses dispositivos. Ele tem que agora se ligar especificamente com essa célula de interesse, com a célula que está doente. E aí vem, então, aqueles anticorpos que nós colocamos lá atrás, que são específicos de antígenos na superfície de uma célula com câncer. Portanto, ele vai se ligar especificamente, aqui a gente observa, na célula com tumor, sem prejuízo às células sadias. As células sadias estão aqui. Muito bem, ele entrou no tumor, ele se ligou especificamente na célula com tumor, agora a gente precisa provocar um estímulo externo para que esse material efetivamente libere os fármacos e cause a ação desejada. Este estímulo externo vai depender do que a gente tem nessa nanopartícula. Então, tem várias técnicas ou tecnologias que a gente pode usar. No caso do nosso grupo, a gente trabalha com nanopartícula magnética. Portanto, o estímulo externo que nós vamos usar aqui agora é um campo magnético. Né? Então, uma vez lá, o que a gente tem hoje no grupo são polímeros termossensíveis, por exemplo, que eu vou mostrar alguma coisa daqui a pouco, na superfície das nanopartículas magnéticas. Então, essas nanopartículas magnéticas estão com uma capa de polímero termossensíveis. Como o próprio nome diz, são termossensíveis, portanto, quando a gente aquecer a nanopartícula que está no miolo, esse polímero da superfície vai sofrer esse aquecimento também, vai sofrer uma transição de estrutura. Vai haver uma separação e esse polímero pode ter água na sua cadeia, a gente vai falar já sobre isso. E se eu tenho um fármaco dissolvido nessa água ali, nas cadeias do polímero, quando eu aquecer a nanopartícula, o polímero colapsa e expulsa o fármaco. Então a gente consegue controlar a liberação do fármaco usando um estímulo externo, que seria o campo magnético, né, quando a gente aplica, através da transição desses polímeros termossensíveis na superfície. Isso aqui é uma ideia, né, é uma tecnologia de vanguarda. Vários grupos têm diferentes polímeros, diferentes estímulos. Tem estímulos com luz, com infravermelho, com ultrassom, que podem provocar a liberação do fármaco para atacar um tumor, dependendo, óbvio, de qual é o miolo que você tem no seu dispositivo. É uma nanopartícula magnética, é um polímero, né? Muito bem, então vamos dar continuidade sobre a terapia propriamente dita. Bom, então dessas duas propriedades, a nanopartícula magnética poder ser atraída por um ímã, guiada, e se o campo magnético é alternado, ela se aquece, a gente tem uma gama de aplicações que surgem com o uso dessas nanopartículas. Aqui, uma figura que representa bem genericamente, olha, dentro da terapia, a gente vai poder trabalhar com hipertermia, que a gente vai falar um pouquinho hoje, e liberação de fármacos.
Ainda dentro da prevenção e diagnose, a gente pode usar para fazer imagens de ressonância, isso já é usado, as nanopartículas magnéticas são contraste em ressonância magnética. Também para identificação e separação de biomoléculas ou no sangue ou em outro analito, usando nanopartículas magnéticas, e a gente vai passar alguma coisa aí. É muito importante a gente ter em mente, sempre quando a gente fala em nanopartícula magnética, que essas funções só existem quando a gente conseguir dar a ela uma superfície funcional. Tá? Então aqui eu mostro 2 exemplos de estratégias de modificação da superfície de uma nanopartícula magnética para aplicações distintas. A gente pode observar na figura A aqui que a nanopartícula magnética foi modificada de tal forma que tenha cargas positivas na sua superfície. Então a gente consegue colocar aí um polímero com cátions, né, um polímero catiônico. E lembrando que na membrana celular que a gente vê aqui em laranja, a gente vai ter uma carga negativa, por motivos da camada de fosfolipídio que tem ali. Essa estratégia consiste em, por atração eletrostática, ou seja, eu tenho carga positiva na superfície da partícula, carga negativa na superfície da célula, portanto, por atração eletrostática, os dois vão interagir. E a gente espera obter a internalização das células, das nanopartículas na célula, como a gente pode observar aqui. Essa é uma estratégia. A outra estratégia, a gente vê aqui na figura B, ela consiste em modificar com uma biomolécula ou uma marcação específica que permite a nanopartícula funcionalizada, por exemplo, um anticorpo, vai se ligar aos receptores específicos na superfície. Neste caso, perceba que ela não entra na célula, ela só se liga na superfície. Então, essa é a engenharia. Eu vou querer que a minha nanopartícula entre, então eu tenho que trabalhar com alguma superfície dessa forma. Não, ela só vai tocar na membrana celular para então liberar o fármaco fora da célula. Então, eu vou ter que trabalhar com essa estratégia. Eu ainda queria voltar um pouquinho antes de você ir para frente, deixar claro que a nanopartícula magnética, ela está efetivamente, é o centro. Exato, é o miolo. É o miolo, é o centro, vamos dizer, dessa estrutura. A mesma coisa aqui, novamente, é o centro dessa estrutura. Então, toda essa engenharia de superfície, ela ocorre sobre a nanopartícula ou a estrutura de interesse. Exatamente. Também isso tem que ficar bem claro, porque... Como eu te disse, né, a nossa intenção em ter essa nanopartícula magnética é devido a esse aquecimento que ela possibilita e a guiá-la no corpo com o campo externo. Mas ela sozinha não serve para muita coisa. Aí a gente tem que ter na superfície dela essa engenharia. Então eu quero que ela esteja dentro da célula para aquecê-la e matar uma célula. Mas ela não entra na célula se ela não tiver na sua superfície alguma coisa que fale para ela, olha, vamos entrar na célula. Mesma coisa nessa situação aqui. Então, o que a gente fala hoje nessa modificação de superfície é exatamente isso. O miolo é uma nanopartícula magnética. Aonde nós vamos aplicá-la é que depende da superfície e da performance que nós vamos dar. Agora acho que ficou bastante claro. E a gente tem outras aplicações. Na área de biotecnologia, por exemplo, podemos usar as nanopartículas magnéticas na produção de medicamentos como suporte para enzimas. Né? Nós temos um trabalho com enzimas lactase, estamos trabalhando com enzimas da celulase, que é para a produção de etanol de segunda geração, que é uma outra área que nós não vamos entrar aqui não. Mas aqui eu trago um exemplo de aplicação das nanopartículas magnéticas como suporte de enzimas. Então, quando você vai fazer a síntese de alguns medicamentos, que são biocatalisados com enzimas, essas enzimas são hidrossolúveis, ou seja, elas saem no processo na água de lavagem ou do reator. E geralmente elas são caras. Então tenta-se suportar, colocar essas enzimas em algum suporte para que a gente consiga recuperá-las e utilizá-las mais vezes. Tem técnicas distintas, né? Por exemplo, elas são ligadas em suportes sólidos ou em beads de açúcar, em esferas de açúcar, e depois centrifugadas retira por diferença de peso. Uma outra técnica mais usada chama-se CLEA, do inglês Cross-Linked Enzyme Aggregated. O que eles fazem é pegar enzima com enzima, ligar uma na outra e fazer uma espécie de novelo de enzima, deixando isso um corpo maior. No final da reação, centrifuga-se esses novelos, são mais pesados, vão se sedimentar e você retira o resto e utiliza essas enzimas. O que nós fizemos foi colocar no meio desse novelo nanopartícula magnética.
Então a ideia neste caso é eu descarto a etapa de centrifugação para recuperar essas enzimas e a gente recupera essas enzimas usando um campo magnético externo. Então o que a gente faz aqui, ó? Mais uma vez chamando a atenção para a engenharia de superfície. Nós temos no miolo uma nanopartícula magnética. Eu não consigo ligar a enzima direto nessa nanopartícula magnética. Portanto, a gente faz uma engenharia aqui em cima. A gente modifica a superfície da nanopartícula magnética com esse agente cirilante aqui, que eu não vou entrar em detalhes técnicos, mas ele permite a criação de grupos aminas na superfície da nanopartícula magnética. Uma vez feito isso, funcionalizada essa superfície, agora eu consigo ligar uma enzima. A enzima tem um resíduo lá de amina na lisina, a gente liga essa amina da nanopartícula agora com essa amina da enzima, usando um agente aí reticulador que a gente tem para fazer essa ligação, e obtém isso aqui que é o nosso agregado. Então é um agregado onde a gente vê que tem várias enzimas aqui em amarelo e ligadas com nanopartícula magnética. Portanto, a ideia aqui seria você ter um reator, as suas enzimas estão lá nesse seu reator, você faz a reação, terminada a reação, você aplica um campo magnético externo, essas nanopartículas são atraídas, consequentemente as enzimas que estão ligadas a elas vão junto, são atraídas junto. Você então agora abre o seu reator, retira lá o efluente que você não quer, solta, entra o próximo ciclo, solta o campo magnético, libera essas enzimas e elas estão soltas aqui para serem aplicadas novamente. Eu trouxe aqui, se o senhor me permite, um vídeo para a gente mostrar mais ou menos isso na prática. Então aqui nós temos nesse vídeo duas soluções dessas nanopartículas magnéticas com enzima, aqui um ímã, e a gente vai colocar uma delas sobre esse ímã e a outra não, né? E aqui a gente acompanha em função do tempo, conforme vai passando o tempo, qual que é a atividade dessas enzimas nessa solução. O que a gente percebe é que elas a 1 centímetro de altura nesse tubo ou a 2 centímetros de altura nesse tubo, conforme elas vão sendo atraídas pelo campo magnético desse ímã, vejam que a solução começa a ficar mais limpa, mostrando que as nanopartículas estão sendo atraídas, a gente começa a diminuir a atividade da enzima, indicando que as enzimas estão então nas nanopartículas, né? Então esse é um trabalho aí recentemente publicado e a gente tem uma linha, né, nessa área de aplicar as nanopartículas também em biotecnologia. Vejam aí que agora a gente já tem passado quase um minuto, as nanopartículas foram atraídas por este campo e a solução está praticamente limpa. Então essa é uma das vantagens das nanopartículas magnéticas. A gente modifica a superfície delas para uma aplicação aqui, um exemplo em biotecnologia, bem distinto, entre aspas, do que a gente estava falando até agora, mas mostrando a performance dela mediante a aplicação de um campo magnético. Então, acho que isso é bem bacana da gente Eu queria explorar uma vez mais ainda o que é funcionalizar uma partícula. Tá aqui, vamos voltar nessa figura que nós mostramos aqui atrás, professor. De novo, aqui. Essa figura representa bem um modelo disso. Se essa nanopartícula não fosse funcionalizada, nós estaríamos aqui no nosso modelo bem simples, apenas com essa esfera cinza aqui no meio. Se eu olhar para a superfície dessa esfera cinza somente, eu não consigo ligar essa enzima ali. Não tem ninguém quimicamente compatível para ligar com essa enzima. Portanto, o que a gente tem que fazer? A gente teve que modificar essa superfície, criar esses grupos aminas. Essa é o que a gente chama de funcionalização de superfície, para permitir agora a ligação destas enzimas em cima dessa nanopartícula. Então, perfeito. A funcionalização está aqui, nessa etapa. Eu aqui já mostrei a nanopartícula funcionalizada, mas a gente tem que ter em mente que se eu tivesse sem esses grupos aminas aqui, ó, eu não ia conseguir ligar essas enzimas. Então, a funcionalização é essa etapa aqui. Isso é engenharia de superfície. Eu deixei esta superfície pronta para agora receber uma enzima, né? Neste caso, a gente usa glutaraldeído, que é um agente de reticulação bem clássico, né? Existem outras técnicas de se fazer essa modificação e de se fazer a ligação desta enzima com a superfície de uma nanopartícula. Esse é um dos exemplos. Quando eu estou pensando numa determinada aplicação, eu já tenho que ter feito todo um planejamento, que tipo de substância eu vou utilizar para funcionalizar, que tipo de, vamos dizer, de carga necessito, e o que ou onde eu vou ligar,
em vez de ligar, a gente poderia aplicar É. essa, vamos chamar de estrutura, Sim. porque aí já não é mais uma partícula. A gente discute isso muito no grupo com os alunos, quando a gente conversa com eles. Antes de sair fazendo as coisas, aí pensa, onde é que você vai aplicar o seu material? Você quer ele num câncer, você vai querer ele numa outra situação, então faça você esse exercício dessa engenharia antes. Olha, tem que ter carga positiva, eu não tenho que ter carga positiva. Por exemplo, para liberar um fármaco ou para fazer o tratamento de câncer usando nanopartículas magnéticas, nós temos hoje dois caminhos, o caminho ativo e o caminho passivo, que a gente chama passivo e ativo, dependendo de qual o mecanismo de liberação. Um deles considera a carga que é formada dentro de um tumor. Um tumor ele não tem condição de liberar os dejetos da respiração celular, portanto ele fica um ambiente ácido, então ele é rico em prótons. Então essa diferença de carga faz com que a nanopartícula, se ela for mais negativa, ela vai interagir ali bem. Esse é um passivo. O específico é quando eu falo, não, eu quero que ele entre no meio de um monte de células, mas ele vá especificamente naquela célula. Aí eu tenho que ter na superfície um anticorpo específico para aquela célula, ou uma proteína específica para aquela célula. Então é muito importante que você tenha conhecimento onde é que você vai querer aplicar o seu material. Planejamento inicial. Exatamente. Para aí, então, escolher qual estratégia de engenharia de superfície. Nós temos várias, né? No nosso grupo mesmo, nós temos uma que eu vou mostrar já para vocês, que consiste em ligar um ácido fólico na superfície. A outra, não vou ligar o ácido fólico, mas eu vou usar um fármaco, que é o metotrexato, que é extremamente similar ao ácido fólico, mas que vai ter uma outra função. O ácido fólico a célula precisa para se reproduzir, o metotrexato vai ser, na verdade, um fármaco para tratar essa célula. Acho que eu devo ter aqui, ó. Veja aqui, nessa figura, ela é bem representativa de do que eu acho que é uma das principais aplicações de nanopartículas magnéticas em biomedicina. A ideia, o tratamento de hipertermia é um tratamento muito antigo, né? Ele consiste em aquecer alguma coisa, como a cauterização, né? Então, matar alguma coisa, curar uma doença através do aquecimento. A ideia consiste, então, levando-se em conta que uma nanopartícula magnética vai ser aquecida com um campo magnético alternado, a ideia é, olha, vamos injetar essa nanopartícula magnética, esperar que ela circule no corpo. Veja que ela se acumula no tumor. Para ela se acumular no tumor, nós vamos ver já como é que isso é feito. Mas eu não sei onde ela se acumulou. Mas a gente sabe que se ela é magnética, nós já usamos essas nanopartículas como contraste de imagem. Então, se eu passo o paciente numa ressonância, numa imagem de ressonância magnética, eu vou localizar onde é que está aquele tumor através da localização de onde é que foram parar aquelas nanopartículas. Então, nesse momento, a gente fez o quê? A gente fez um diagnóstico. Nós injetamos a nanopartícula e descobrimos onde é que elas foram parar. Portanto, nós sabemos, opa, aqui tem um tumor. Uma vez localizado onde é que está esse tumor, a gente parte para a segunda etapa, que é efetivamente a terapia, ou seja, a hipertermia. Nessa segunda etapa, localizado o tumor, a gente vai aplicar nessa região específica agora um campo magnético alternado. E nós falamos lá no começo que essas nanopartículas, quando estão no campo magnético, na presença de um campo magnético alternado, elas se aquecem. E esse aquecimento chega aí na ordem de 42 graus Celsius, até um pouco mais, suficientes para matar uma célula. Então vejam que a ideia do tratamento de câncer com nanopartícula magnética ela é bem efetiva, porque ao mesmo tempo que a gente vai localizar o tumor usando essa tecnologia, a gente já tem o tratamento também. A grande dificuldade aqui é qual é a engenharia de superfície que nós devemos fazer para garantir que essa nanopartícula entre no tumor. Perfeito. Como é que eu vou garantir que a minha nanopartícula entra num tumor? Como é que eu sei que ela não vai se espalhar no corpo e pegar outras células saudáveis? Então entra mais uma vez o que a gente chama aí de engenharia de superfície para poder garantir essa internalização seletiva da célula. Uma das estratégias que tem-se aí bastante trabalho na literatura é a modificação da superfície da nanopartícula com ácido fólico. Por que ácido fólico? A célula normalmente precisa de ácido fólico para se reproduzir. Como ela tem câncer, ela se reproduz muito mais pela natureza do câncer, portanto, ela demanda muito mais ácido fólico. E ao demandar muito mais ácido fólico, ela vai expressar na superfície das membranas da célula esses receptores de ácido fólico aqui numa quantidade muito maior do que de uma célula saudável. Então, se a gente tem a nanopartícula magnética e recobre a nanopartícula magnética com ácido fólico,
A célula com câncer não sabe que tem uma nanopartícula magnética ali, ela só vê a superfície, ela está vendo o ácido fólico. E leva, como a gente está vendo aqui, leva essas nanopartículas lá para o interior. Aí eu consegui agora seletivamente internalizar as nanopartículas dentro de uma célula com câncer. Essa é a porta de entrada muito usada já na medicina tradicional. Várias microscopias, essas microscopias, cintilografia, usam a fluoresceína modificada com ácido fólico, por exemplo. Então já é uma coisa usada na medicina tradicional. E hoje a gente trabalha isso na nanotecnologia também, modificar essa superfície com ácido fólico. Esse é um trabalho que nós fizemos pensando nisso, então. Só que neste caso, em vez de usar o ácido fólico, que vai entrar nessa cadeia aqui, essa cascata de reações que acontece dentro de uma célula e levar à reprodução celular, nós usamos uma estrutura muito semelhante. Vejam aqui uma estrutura do ácido fólico, que a gente acabou de falar da importância dele, e vejam aqui uma estrutura do metotrexato. Se a gente olhar bem atento, a gente vai ver que a diferença é bem sutil. Tá aqui nessa posição e nessa posição, o resto é tudo igual. Porém, eles têm uma diferença muito grande quando dentro do organismo. Quando dentro do organismo, esse metotrexato ele se liga naquela cadeia que a gente falou aqui agora. Ó, nessa reação existe esse intermediário que se liga com o ácido fólico que vai produzir as proteínas e reprodução celular. Se aqui entra um metotrexato que nós vimos que é muito parecido com o ácido fólico, acontece que essa ligação aqui nessa etapa é 1000 vezes mais intensa, mais forte do que com o ácido fólico. Consequentemente, esse metotrexato ele não se desliga mais e a célula perde a capacidade de reprodução. E se a célula perde a capacidade de reprodução, a célula morre. Então veja que aqui a gente tem uma outra estratégia. Na primeira, eu ligava o ácido fólico na superfície. Agora eu não ligo o ácido fólico, eu vou pôr esse metotrexato dentro de um polímero a ser liberado pela nanopartícula magnética. Então todas essas aplicações elas vão depender disso daí. Porém, esse metotrexato, se ele tem essa capacidade aí de matar uma célula que se reproduz muito rapidamente, ele vai causar efeitos colaterais. Se eu injeto ele aí direto numa dose alta, até chegar na dose mínima necessária para ter o efeito dele lá no alvo, ele vai também matar as células que têm um alto poder de reprodução. Cabelo, as células da mucosa. Por isso que a quimioterapia leva a quedas de cabelo e tem todos esses efeitos colaterais que a gente conhece. Então, se a gente conseguir um dispositivo que leve esse metotrexato até próximo da célula com o tumor e lá ele seja liberado, a gente consegue minimizar esses efeitos colaterais. E aí entra uma das aplicações das nanopartículas magnéticas, que são os polímeros termossensíveis que a gente tem trabalhado no grupo. São polímeros que a gente tem o metotrexato, eu não falei, mas ele é hidrofóbico, ele é pouco solúvel em água. Portanto, não é qualquer polímero que eu consigo colocá-lo dentro das cadeias desse polímero. Nós temos que ter um polímero que seja também hidrofóbico. Uhum. Então, aí, feita a escolha deste polímero, qual é o polímero que vai ser hidrofóbico, a gente usa policaprolactona com alguns outros metacrilatos, a gente vai ter agora que ligar isso na superfície da nanopartícula magnética. Aí eu tenho a nanopartícula magnética no miolo, este polímero na superfície, o metotrexato agora nas regiões intercadeias, dentro dessas cadeias do polímero. Agora sim, eu consigo pegar esse dispositivo usando um campo externo ou através do sistema de liberação mesmo do corpo humano, levar a minha nanopartícula magnética lá perto do tumor e só quando ela chegar lá perto do tumor é que a gente aplica o campo magnético alternado, que vai aquecer a nanopartícula que está no miolo, consequentemente vai aquecer esse polímero que está por fora, que é um polímero termossensível. E este polímero termossensível, ao ser aquecido, ele sofre uma transformação de fase causada por esse aquecimento, que expulsa, que expele as moléculas de água que estão no seu interior. Como nós tínhamos ali também o metotrexato, ele vai sair junto. Tá? Então a gente recentemente publicou um artigo mostrando o efeito numa cultura de célula aí de câncer de osso, osteosarcoma, com resultados muito bons. E nosso grupo tem trabalhado com diferentes polímeros para essas aplicações e diferentes fármacos também, né? Nós temos um trabalho do grupo que consiste em liberar um fármaco que ele é termoativado. Um fármaco que ele, ao ser aquecido dentro da célula, a atividade dele é maior.
Então veja, agora nós vamos ter um dispositivo que, além de proporcionar a morte da célula com o aquecimento da nanopartícula magnética, esse aquecimento vai também potencializar o medicamento que eu liberei lá dentro. Então a gente está trabalhando com uma sinergia de coisas, tentando obter sucesso aí no uso de nanopartículas magnéticas. Quer dizer, ele leva um medicamento também para dentro da célula. Leva, e lá dentro esse medicamento ele vai ter a sua ação potencializada pelo aquecimento. Por motivos de cinética e outros motivos que a gente não vai entrar em detalhe, mas o medicamento fica melhor, a ação dele é melhor se o ambiente em que ele está agindo está aquecido. E aí a nanopartícula aqueceu esse ambiente, ela liberou ele e liberou esse aquecimento junto com o medicamento. Então são coisas mais novas aí que a gente tem trazido junto com a literatura e outros grupos de pesquisa do mundo nesse sentido aí. Essa nanopartícula, depois ela é liberada pelo organismo, expulsa pelo organismo? Excelente pergunta. Ou não? Excelente pergunta. Lógico que para irmos da escala de laboratório para a escala de aplicação, nós devemos respeitar alguns limites, são os limites de dose permitidos aí de óxido de ferro, que é o composto da nanopartícula. Na maioria das doses, do que a gente tem visto, esse óxido de ferro que compõe essas nanopartículas magnéticas, ou ele vai ser usado para a própria hemoglobina do corpo humano, que tem um ferro lá no seu interior, ou ele é liberado pela urina e vai embora. Isso, obviamente, respeitando a dose. Como o senhor bem falou no começo, nós temos um limite entre aquilo que é bom e aquilo que é nanotoxicológico. Então, a gente tem que trabalhar dentro desse limite. Mas dentro da dose que a gente aplica, buscando este efeito aí, são doses baixas para efeitos prolongados que vão ser tranquilamente eliminadas pelas vias normais do corpo ou absorvidas para a produção de hemoglobina. Bom, eu acho que conseguimos dar uma ideia geral da aplicação de nanopartículas, agora não vendo o efeito de nanotoxicologia, mas o efeito curativo. E, num outro momento, eu gostaria que nós aprofundássemos um pouquinho mais, falando sobre a engenharia de tecidos. Vai ser uma honra a gente poder voltar uma hora e conversar um pouco, que nós não falamos hoje, mas a gente existem aplicações dessas nanopartículas magnéticas também dentro da área de engenharia de tecido, né? Então, na regeneração de tecido, a gente pode trazer alguns exemplos que você tem uma célula guiada com uma nanopartícula magnética na sua superfície, uma série de aplicações. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade da gente poder estar trazendo o trabalho do grupo, e eu queria agradecer aqui a todos que compõem o grupo de materiais magnéticos e colóides lá no Instituto de Química, sobretudo o professor Miguel Jafelice Júnior, que é o nosso pesquisador responsável, e todos os alunos de mestrado, pós-doutorado, doutorado, iniciação científica, que obviamente são os quais carregam esse trabalho aí junto com a gente. Mais uma vez estamos aí, o que vocês precisarem a gente volta para conversar, e agradeço e parabenizo novamente, professor. Ok, então por hoje nós vamos ficar por aqui, mas eu gostaria pelo menos de dizer alguma coisa em relação ao seguinte, que esta também tem sido uma oportunidade para fazermos a divulgação das pesquisas, vamos dizer, de base importantíssimas para a população, para o povo brasileiro, que é feito no Instituto de Química da Unesp, de Araraquara, do qual eu faço parte. O grupo de biomateriais faz parte desse instituto, que tem prestado serviços relevantes para a comunidade. Muito obrigado.